Boa noite, meus queridos alunos da EJA 4 da Escola José J. de Araújo. Aqui quem vos fala, sem imagem hoje, professor Sérgio, professor que estará nessa semana mais uma vez com ensino religioso, nossa continuação, tá? Nós semana passada paramos em comunicação religiosa, naquela atividadezinha que espero que todos tenham feito e eu vi que muitos estão participando e gostaria de primeiramente nessa sexta, dia 30 de abril de 2021, parabenizar a todos que estão fazendo. Estou muito contente com todos. Não parem, não desistam, não desanimem. Continue firmes e fortes, porque valerá sempre a pena o aprendizado. E vamos continuar com nossa aula de ensino religioso, com o tema central dessa aula de novo, a continuação, para não ficar tão cansativo, por isso que eu dividi em várias partes. Comunicação religiosa e a linguagem religiosa também. Vamos continuar? Vamos embora? Preparados? Se quiserem colocar no caderno esse texto, faz o seguinte, bem simples. Pausa o vídeo, dê um pausa aí, copia no caderno. Se não quiser copiar, não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Lembre-se sempre, dúvidas? Vai lá no privado, professor, estou com uma dúvida naquilo que o senhor falou. Sempre esse feedback é muito importante. Esse retorno de vocês, para mim, é de suma importância. Simbora, gente? Vamos embora. Diz assim nosso querido texto. Comunicação e linguagem religiosa. Muitas vezes, a comunicação religiosa é feita por uma linguagem própria. Os sinos, por exemplo, constituem meio de comunicação desde a antiguidade. Além de informar a presença de autoridades e a abertura dos banhos na Grécia e em Roma, os sinos eram utilizados em ritos para afastar males ou homenagear divindades. Ou seja, o sino tem um papel importante em diversas religiões. A exemplo que a gente vê hoje no Brasil, a religião católica tem aquele sino em suas igrejas que avisam as horas das missas e horas pontuais, tipo 6 horas, aí tem lá aquela batidinha do sino, não é isso? Continuando, nas comunidades católicas medievais, um grande sino anunciava fatos especiais, como nascimentos e mortes, além de convocar os fiéis para participar das missas antes da invenção e da popularização dos relógios, não é isso? Esse costume permanece em muitas cidades, inclusive no Brasil. É verdade, do jeito que eu falei. Algumas religiões mantêm orações e mantras nas línguas originais em que foram produzidos. Os mantras do budismo e do hinduísmo são pronunciados em sânscrito, antiga língua da Índia, por fiéis de todos os países. Na tradição judaica, os textos sagrados costumam ser lidos em hebraico, assim como a entonação de algumas orações e expressões sagradas. No islamismo, expressões e orações, como a chamada 99 em nome de Deus, são proclamadas ou lidas em árabe. Preste atenção nisso aí, tá? Que eu vou colocar algumas questões desta paginazinha do livro, tá? Aí tem um informativo ao lado assim, ó, com o budismo tibetano. Tem lá os escritos, ó. No budismo tibetano, os fiéis escrevem orações ou mantras em bandeiras, como tá essa figura aí, tá? E as penduram em um tipo de varal. Para eles, é como se o vento que passa pelas bandeiras pronunciasse as orações escritas nelas. É a comunicação religiosa deles do budismo, tá? Vamos embora. Religião e arte, muito importante, muito importante. Existe a junção demais. A religião não tem como fugir da arte. E tem muita arte na religião, tá? Vamos lá. Em diversas épocas e civilizações, pode-se encontrar obras que refletem as crenças ou a religião de um povo, por meio da arte visual, da música e da literatura. Obras foram feitas com o objetivo de transmitir ensinamento das religiões ou relatar indiretamente as crenças e celebrações religiosas de um grupo. Não é interessante? Religião na literatura, nos escritos.
Na antiguidade clássica, elaboravam-se estátuas e ornamentos representando os deuses, ou seja, escultura. Veja que tem arte aí, tá vendo na religião. Nas narrativas contadas, essas divindades participavam de todas as atividades da esfera humana. A Odisseia, um dos principais poemas épicos da antiguidade grega. Eu indico demais você ler, pesquisar, é muito bom, é muito interessante esse escrito literário. Ele foi escrito por Homero no século 8 a.C. Conta a história de Odisseu, também chamado de Ulisses, que passou 10 anos na guerra de Troia. Na narrativa, acompanhando o seu retorno para casa, que levou mais de 17 anos, e conhecemos seres mitológicos com o qual lutou e deuses que o ajudaram, ou seja, seres mitológicos que muitos acreditam e muitos não, e deuses que muitos acreditam e muitos não. Lembre-se de ser aquela palavra respeito. Se acreditava que existiam diversos deuses, ainda hoje existem diversas religiões que acreditam em deuses diferentes que nós todos temos que respeitar, tá? Vamos para a próxima literatura aqui, ó. Na Idade Média, a luta do bem contra o mal e o conflito interno das pessoas entre a virtude e o pecado faziam parte dos questionamentos mais recorrentes da época e estão presentes em muitas obras. Em A Divina Comédia, o italiano Dante Alighieri conta uma viagem entre três locais: o inferno, o purgatório e o paraíso. É muito interessante esse livro, é muito interessante. Eu não vou contar porque para lhe trazer a necessidade da leitura. Lembra-se, gente, eu sou professor também de língua portuguesa e oriento a vocês, leiam, leiam e leiam. A leitura vai te libertar para qualquer das disciplinas. Nessa jornada, o autor-personagem Dante encontra amigos e conhecidos e debate sobre os mais variados temas, sempre enfatizando a necessidade de seguir o caminho do bem e da ética. Tem um cunho religioso, tem um cunho artístico e tem um cunho literário essa obra. Iracema. No século XIX, houve no Brasil um movimento literário chamado Romantismo. Acho que você já ouviu falar dele, no qual alguns autores privilegiavam a temática indígena. Um dos dos mais importantes é José de Alencar. É possível perceber a presença da religiosidade indígena em seu romance Iracema, que trata da relação desse povo com os deuses Tupã e Jurema. Vejo que a arte e a literatura está também junto com a religião nesse tema nos deuses dos povos indígenas. Muito bom também esse livro de José de Alencar, autor, romancista brasileiro da nossa literatura local. Vamos lá, embora aprender, fazer aprender. Aí você vai copiar no seu caderno ou se quiser, vai responder lá no Google Forms. Eu prefiro no caderno a partir de agora. Precisa você mandar fotozinho para mim, vai ficar bem bacana. Tanto a Odisseia quanto a Divina Comédia foram escritos em versos, ou seja, tem um pouco de poesia, de poema. Escolha uma religião, escreva um poema que expresse como um devoto se relaciona com o sagrado. Se necessário, pesquise as crenças da religião escolhida. O que é que você vai fazer? Bem tranquilo, gente. Pega a tua internet e usa agora o Google. Acesse lá www.google.com.br e faz uma pesquisa. E tenta pesquisar o poema, ou se você quiser fazer, faça. Como um devoto se relaciona com o sagrado. Aí tu faz um poemazinho, escreve no teu caderno, manda a foto para mim. Ou eu vou colocar também essa questão lá no Google Forms. Aí você vai e responde por lá, tá? Vai ficar bem tranquilo também. Não vou esquecer de vocês. Vamos lá. Continuando, tem mais uma pesquisa para você. Lembra-se que a gente precisa fazer por parte essa aula para que você entenda melhor e facilite o teu aprendizado, não é isso? Nossa intenção é essa. A pesquisa é:
A principal divindade indígena retratada em Iracema é o deus Tupã. Você já ouviu falar no deus Tupã? Outros deuses que fazem parte da mitologia tupi-guarani são Jaci e Guaraci. Faça uma pesquisa sobre esses três deuses, anote as características principais de cada um e faça um desenho ou uma colagem representando-os. No nosso caso, o que é que a gente pode fazer? Faça apenas a pesquisa. Como estamos à distância, não tem como fazer essa questão da colagem. Você pode até printar se você quiser, mas assim, faça uma pesquisa de quem era o deus Tupã, de quem era o deus Jaci, de quem era o deus Guaraci para a religião indígena, tá? E manda para mim lá no Google Forms ou no teu caderno, tá bom? Tem os 3 espaços aqui, eu vou deixar os 3 espaços lá e você responde para mim. Tá ok, gente? Tranquilo, é bem tranquilozinho. Continuando aqui, gente. Religião e artes visuais. Vai ser na próxima aula. Por quê? O que é que o professor pensa? O professor, eu gosto muito de conversar, de falar, de explicar passo a passo. Não adianta eu passar 5, 6, 10 páginas se você não entendeu duas. Então, vamos tentar separar essas aulas sempre em 10, 12, 15 minutinhos. Aí tu vai tirar por semana esse tempo. Então, vou deixar até aqui, ó. Até essa pesquisazinha. 1, 2, 3 pesquisazinhas e esse poemazinho. Na próxima aula a gente volta já com religião e artes visuais a continuação. Tá bom? Eu vou colocar lá. Qualquer dúvida, lembra. Não esquece, o professor estará para tirar dúvidas, tá? Contem comigo, forte abraço, ótimo final de mês, ó, já estamos na 4ª semana, primeiro mês de nossas aulas, nossa volta às aulas. Espero que vocês estejam gostando. Se não tiverem, por favor, dá o feedback, fala pra gente e vamos pro próximo mês firmes e fortes. Conto com vocês até a próxima sexta, que já será dia 7 de maio. Veja como tá voando. Um mês já foi. Então a gente tem que correr para aprender um pouquinho, tá? Conto com vocês. Até a próxima. Valeu!